Você já deve ter se perguntado por que tantas pessoas vivem obcecadas pelo dinheiro? Por que elas sacrificam o seu tempo, a sua saúde, os seus relacionamentos e até os seus valores por causa do dinheiro? Será que o dinheiro é realmente a fonte da felicidade? Ou será que ele é uma armadilha que nos afasta do que realmente importa? Você sabia que o dinheiro pode se tornar um ídolo na sua vida se você não tiver cuidado? Você sabia que Deus quer que você seja livre e feliz, e não escravo do dinheiro? Neste vídeo, vamos te mostrar como você pode viver uma vida de fé, generosidade e gratidão, e como você pode usar o dinheiro para abençoar outras pessoas, e não para se corromper. Ficou curioso? Então não perca nenhum detalhe deste vídeo, pois ele pode mudar a sua vida. E se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? O dinheiro é um recurso que Deus nos dá para suprir as nossas necessidades e para abençoar outras pessoas. Não há nada de errado em ter dinheiro, desde que o usemos com sabedoria e generosidade, reconhecendo que tudo pertence a Deus e que somos apenas administradores dos seus bens. No entanto, o dinheiro pode se tornar um ídolo em nossas vidas se o amarmos mais do que a Deus e o colocarmos como prioridade acima de tudo. Jesus nos alertou sobre esse perigo, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Quando servimos ao dinheiro, nos tornamos escravos dele e deixamos de servir a Deus. O amor ao dinheiro nos leva à avareza, à ganância, ao egoísmo, à injustiça, à ansiedade, à insatisfação e à idolatria. O apóstolo Paulo nos advertiu, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10. Como podemos então servir a Deus e não ao dinheiro? A Bíblia nos dá alguns conselhos práticos e espirituais para lidarmos com o dinheiro de forma correta e agradável a Deus. Vejamos alguns deles. Primeiro, devemos viver do nosso próprio trabalho e não às custas dos outros. A Bíblia nos ensina a valorizar o trabalho honesto e digno como um meio de prover o nosso sustento e o da nossa família, e de contribuir para o bem comum da sociedade. O apóstolo Paulo nos incentivou: quem não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Segundo, devemos planejar bem os nossos gastos e investimentos, evitando o desperdício, o endividamento, a ostentação e o consumismo. A Bíblia nos ensina a ser prudentes e moderados em nossas finanças, buscando o equilíbrio entre a economia e a generosidade. O livro de Provérbios nos diz: o prudente vê o perigo e se esconde, mas o insensato vai em frente e sofre as consequências. Provérbios 22:3. Terceiro, devemos manter uma poupança, visando a nossa segurança e a de nossos dependentes diante das incertezas e imprevistos da vida. A Bíblia nos ensina a ser previdentes e responsáveis em nossas finanças, sem, contudo, confiar no dinheiro como garantia de felicidade ou salvação. O livro de Eclesiastes nos adverte: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Eclesiastes 5:10. Quarto, devemos ser generosos, compartilhando o nosso dinheiro e os nossos bens com os necessitados, com a obra de Deus e com as boas causas. A Bíblia nos ensina a ser gratos e solidários em nossas finanças, lembrando que Deus ama quem dá com alegria e que mais bem-aventurado é dar do que receber. O apóstolo Paulo nos encoraja: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Quinto, devemos reconhecer que Deus é o dono de tudo e que somos apenas administradores dos seus bens. A Bíblia nos ensina a ter uma visão centrada em Deus e não antropocêntrica das nossas finanças, sabendo que tudo vem de Deus e que tudo deve voltar para Ele, em forma de louvor, adoração, serviço e obediência. O salmista nos declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24:1. Sexto, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A Bíblia nos ensina a ter uma visão escatológica e não imediatista das nossas finanças,
sabendo que o nosso tesouro está no céu e não na terra, e que o nosso Deus é fiel e cuida de nós. Jesus nos promete: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esses são alguns dos conselhos bíblicos sobre o dinheiro e os bens que nos ajudam a servir a Deus e não ao dinheiro. Mas além desses conselhos, há algo mais profundo e essencial que devemos fazer: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e de todas as nossas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento que resume toda a lei e os profetas. Quando amamos a Deus acima de tudo, o dinheiro deixa de ser um ídolo e passa a ser um instrumento em nossas mãos para honrar a Deus e abençoar as pessoas. Quando amamos a Deus acima de tudo, o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio para alcançarmos um fim maior: a glória de Deus e o bem do próximo. Quando amamos a Deus acima de tudo, o dinheiro deixa de ser um senhor e passa a ser um servo, que nos ajuda a cumprir a nossa missão neste mundo. Portanto, amemos a Deus e não ao dinheiro. Sirvamos a Deus e não ao dinheiro. Glorifiquemos a Deus e não ao dinheiro. Assim estaremos vivendo de acordo com a vontade de Deus e experimentando a verdadeira felicidade e paz. Pois, como disse Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Que o nosso tesouro seja Deus e não o dinheiro. Que o nosso coração esteja em Deus e não no dinheiro. Que a nossa vida seja para Deus e não para o dinheiro. Que o nosso dinheiro seja usado para Deus e não contra Deus. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e não uma maldição. Que o nosso dinheiro seja uma fonte de alegria e não de tristeza. Que o nosso dinheiro seja uma expressão de amor e não de ódio. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e graça para lidarmos com o dinheiro de forma correta e agradável a Ele. Que Deus nos livre da avareza, da ganância, do egoísmo, da injustiça, da ansiedade, da insatisfação e da idolatria. Que Deus nos encha de generosidade, de gratidão, de solidariedade, de justiça, de confiança, de contentamento e de adoração. Que Deus seja o nosso Senhor e não o dinheiro. Que Deus seja o nosso Pai e não o dinheiro. Que Deus seja o nosso amigo e não o dinheiro. Que Deus seja o nosso tudo e não o dinheiro. Que Deus seja o nosso Deus e não o dinheiro. Amém. E aqui chegamos ao fim de mais uma história da Bíblia, que nos mostrou ensinamentos valiosos para agregarmos em nossa vida. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.